Então o GH, ele para nós, humanos, fisiologia endócrina normal, qual é a função? Crescimento. Então crescimento ósseo, ele também tem funções de diferenciação, proliferação celular, então ele é um hormônio que desenvolve. E ele tem um crosstalk, uma comunicação, né, com o IGF-1. Então ele é mediado pelo IGF-1 também. Então toda essa relação de crescimento e desenvolvimento. Agora, isso é o natural, tá? O natural do nosso. Esse aqui é o artigo que eu citei várias vezes porque ele é de revisão, ele tem bem destrinchado todos os tópicos, GH, testosterona, IGF-1, ele vai destrinchando lá por dentro. Tá? Inclusive, o Ratamés é uma sumidade aqui, junto com o Kramer, no treinamento, é um artigo muito, muito bom. Então, as características básicas aí, ó, do GH, é como a gente viu na aula anterior, hipófise, né? Eixo hipotalâmico hipoficiário, você tem lá estimulação, hipotálamo faz a liberação do GH-RH, que é o hormônio liberador, né? Vai, hipófise anterior, a pituitária, vai fazer o GH, vai sinalizar lá no receptor e tem a resposta que a gente quer. Então, é um mecanismo básico dos hormônios que nós vimos na aula passada. E daí tem essa relação com o IGF-1. Então, o IGF-1 tem diferentes funções no nosso organismo. Como é que difere essa função? São as bind proteins, as proteínas ligadoras. Que daí você pode ver que tem alguns artigos que falam IGF-BP, bind protein. Então, a proteína carreadora, assim como a albumina é para testosterona, leva a testosterona até lá onde precisa, essas proteínas também levam o IGF-1 para suas determinadas funções. Ó, o Marcial. Ninguém está puro, claro que não. Ninguém está puro. Pode ter certeza que não. Uma droguinha, nem que seja o agrotóxico da alface, está indo para dentro. E daí tem o IGF-2, que ainda as funções não são bem conhecidas, sabem que existe, tem uma relação IGF-1 e IGF-2 na infância, tá? Eles estão em proporções diferentes. Quando a gente vai para o período da adolescência, parece que o IGF-1 ele aí explode, vai para cima, e o IGF-2 se mantém para baixo, e ainda não são bem documentadas e esclarecidas as funções. Tem um monte de hipótese, não vou ficar discutindo hipótese aqui. E as funções aí deles, né, autócrinas, parácrinas e endócrinas. Então o IGF-1, ele tem os três caminhos, ele é curto, médio e longo, ele tem as três atuações. Vai lá, metabolismo, proliferação, crescimento e diferenciação celular. Então ele é um puta de um hormônio anabólico, IGF-1, a gente já tem essa ideia. Tá? Então olha lá, as proteínas. Então a mais importante para nós, tá? Que é a função que a maioria das pessoas quando procura saber do IGF-1 é hipertrofia, é a proteína 3, BP3, a Bind Protein 3. Então, essa é que vai fazer a função na musculatura, a sinalização para o cara de hipertrofia, é o produto final. Agora, olha lá, o TB, esse aí, ó, o William, ele achou, é TB, TB500. Eu tinha esquecido, é TB500, sabia que era 450 e a outra versão é 500, tá certo, William? Muito bom, TB500. Eu tinha um amigo que era ciclista, tomava um montão disso aí. Ele que me falou, essa eu nunca experimentei, viu, William? Quem sabe daqui a alguns tempos. Então, o que acontece quando a gente tem as proteínas carreadoras? Qual é o lance? Porque hoje em dia todo mundo fala em tomar IGF-1, não é verdade? Increlex. Eita coisa cara, não é não? Quem já procurou aí na listinha do underground, fala, eu quero tomar um Increlex para virar monstro. Você vê, quando você olha aquilo, o preço você fala, decidi morrer rato. Que não dá, né? Ou fica no bujãozinho da texto mesmo, fala, vou subir um ml aí e vida que segue. Porque o IGF-1, por mais que você entupa o teu corpo você precisa das bind proteins, você precisa dessa proteína carreadora para fazer a função. Então não adianta você estar com o IGF-1 circulante lá nas alturas, é como testosterona. Então o cara chega lá, meu irmão, eu tô com 6.000 de testosterona, ok. E desses 6.000 de testosterona, quantos você está captando de verdade? Quanto está ligado à proteína e sendo utilizado no receptor? Nem a metade dessa bosta. Não tem ser humano que vai utilizar 6.000 de testosterona. O cara, não sei, é o Superman.
Ou seja, a probabilidade de você colocar o IGF-1 e ter resultados imensos, a ciência não acredita. Pode dar uma melhorada? Pode. Qual é o caminho que se exerce? Só Deus sabe. Tá? Semelhante à testosterona. O cara vai aumentar os níveis plasmáticos, a gente reza que tenha bastante proteína lá, carreadora 3, e não só ela, o ácido lábio. Tá? Tanto a proteína a B3 quanto o ácido lábio são produzidas nos hepatócitos. Então produz lá no hepatócito, aí o IGF-1 ele vai ser produzido, mediado pelo GH lá no fígado, na veia porta, eles vêm para fora e se ligam, eles fazem o ternário. Esse ternário é que vai sinalizar para quem? Emitor e ganho de massa muscular. Então se não tiver o ternário, a coisa não funciona. Se não tiver o ternário, não vai para frente. Ou seja, fica aquela questão, será que eu tomando rios de IGF-1 vou crescer tanto quanto eu espero? Não sei dizer. Então esse é o mecanismo celular base, né, do que aqui ali é um espectro mais amplo, né? Então a relação do GH no tecido adiposo, ela existe, ele pode ser sensível ao hormônio, que é o que a gente quer quando enche a cara de GH, aumentar isso aqui. As suprarrenais e a modulação aqui com IGF-1. Então veja aqui o micro, né, mais detalhado. Então no tecido adiposo, quando você tem a ligação do GH, aumento da lipólise, diminuição da captação de açúcar. Aqui no músculo, diminuição da captação de açúcar e aumento da síntese proteica. Aí tem toda a descrição do mecanismo, né? As fosforilações dos domínios Janus quinase, que daí fosforila fazendo acoplamento, né, para STAT 3 e 5, que são importantes na fosforilação, para gerar todo, tem aquele mecanismo maravilhoso. No final das contas que a gente precisa disso aqui, ó. Então esse é o ternário, né? IGF-BP3 mais ácido lábio. Aqui, ó, a coisa importante, quando vocês olham o GH no tecido adiposo diminuindo a captação de glicose e aumentando a lipólise, o que vocês imaginam do efeito colateral quando alguém fala tomar GH pode deixar diabético? Não é uma certeza. Porque quando você está com doses cavalares desse hormônio, a priorização não é o açúcar, você realmente diminui muito. Se você diminui a captação de açúcar, você começa a deixar resíduo, aí começa a deixar açúcar no sangue. Você corre o risco de, não é uma certeza, porque você está priorizando gordura como substrato de energia. Então o GH, excessivamente ali, ele faz essa priorização. É o efeito colateral que a gente quer, é esse, né? Quando toma o exógeno, porque o endógeno, se eu não me engano, nós temos entre 6 a 10 secreções pulsáteis por dia, e cada secreção pulsátil é 0,04 microgramas. Né? Então, quer dizer, isso aí vocês não vão a lugar nenhum queimando gordura. É só uma manutenção celular que é importante. Mas o que a gente precisa para fazer esse efeito de lipólise realmente é o colateral dele. Altas doses. Olha lá, Victoria. Mas não pode-se dizer que existe um efeito sinérgico. Esse efeito sinérgico se diz entre GH e IGF-1, trimbolona é o GH do pobre. Fábio, com certeza absoluta. Essa, se não tem a dúvida que é. E é por isso que a galera está ficando maluca, né? Porque, além de tudo, funciona muito bem, né, a trimbolona. O problema só é que derrete a mente do cara, a alma. Vai derretendo o cara. Victoria, na vivência prática, entre GH e anabolizante. Puta, que pergunta difícil, Victoria. Porque hoje em dia, vamos ser sinceros, para falar de atleta de musculação e fisiculturismo, eles prioritariamente entram com GH. O cara que não tem GH, ele está entrando meia sola. Ele precisa fazer uma poupança, tá? Vou ser bem sincero para vocês aí. Não dá para entrar meia sola. Eu, na minha época, eu parei no nível brasileiro de competição porque eu estava meia sola. Eu era pobre, não tinha dinheiro. E a galera começou a usar muito GH. E eu senti a diferença. Eu tinha que comer menos calorias. Os caras estavam comendo caloria lá em cima e tochando GH, tochando insulina. A insulina era barato, né? Era 30, comprava um canetão de insulina, mas daí eu ia ter que apelar no clenbuterol, né? 5 aeróbio no dia, clenbuterol, e eu achei melhor não. Falei, vamos aposentar porque não está dando para mim. Mas hoje em dia o GH
assim, alto rendimento é indispensável, né? Nessa vivência prática, não dá para dizer GH é anabolizante entre um e outro, né? Então aqui é o mecanismo geral, né, para a gente finalizar essa parte de hipertrofia e IGF-1, para a gente perceber que nós temos respostas oriundas dos hormônios, né, em relação ao estresse do exercício, né, GH, aqui ó, se ligando no receptor, e ele também vai trabalhar onde? Transcrição da síntese proteica miofibrilar, obviamente, né, a cateia emitória ele estimula, e nós temos o que? Além dessa resposta hormonal do GH, nós temos o IGF-1. Então, mediado por lactato, pH muscular ácido, você tem esse desequilíbrio, ele faz essa produção aí de IGF-1. E a contração muscular por si só, a tensão mecânica também faz o IGF-1 acontecer. Então, você tem duas entradas de IGF-1 sinalizando aqui na transcrição e aumento de síntese proteica miofibrilar. Tá certo? Então esse é um panorama geral aí do que a gente observa sobre essa função específica. Não estamos falando de osso, de nada, que também ocorre para outros lados. O IGF-1, assim como a mTOR, ela acontece em outras regiões do corpo, essas sinalizações de proliferação e diferenciação, tá? É uma coisa que nós precisamos para um todo.